Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café de Dividendos. Hoje vou estar passando aqui 3 fundos imobiliários seguros, com ótimos desempenhos e que estão distribuindo ótimos rendimentos de dividendos também. Então fica aí até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Pessoal, só lembrando vocês, quando a gente bater a meta de 1.000 inscritos, eu vou sortear uma caneca dessa, uma caneca do canal que eu mandei fazer para um dos inscritos. Então quando a gente bater a meta de 1.000 inscritos, eu vou fazer um sorteio dessa caneca linda, bonita e maravilhosa para vocês. Então, eu estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço meus estudos, cálculos e análises. Mas antes eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? E só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza? Então vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o GRC11, um fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário híbrido, muito bom na base 10, que ele está distribuindo ótimos dividendos para os seus cotistas e está se desempenhando muito bem. Não tem muitas pessoas olhando para esse fundo imobiliário no momento, mas ao meu ver, aos meus estudos, meus cálculos e análises, ele é um fundo imobiliário que está desempenhando muito forte e, como eu falei, distribuindo ótimos rendimentos e dividendos para os seus cotistas. Lembrando que tudo isso que ele distribui é isento de imposto de renda. Os fundos imobiliários eles distribuem dividendos para os seus cotistas todos os meses, isento de imposto de renda. Então vamos dar uma olhada no objetivo do GGRC11 para vocês entenderem um pouco mais sobre o que esse fundo imobiliário faz. O GGRC11 ele tem por objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente com a finalidade inicial de locação atípica ou venda, desde que atenda aos critérios e a política de investimentos. E olha que legal, ele é um fundo imobiliário que tem 29 ativos imobiliários na sua carteira, com uma área bruta locável de mais de 580 mil metros quadrados. A administração é da Banvox, a gestão das Agros Capital e a escrituração é da VorTX, beleza? Então vou voltar lá para a gente detalhar o fundo imobiliário, depois eu volto no seu relatório gerencial para mostrar o portfólio do GGRC11 para vocês. Então ele está cotando ali a R$10,02 nesse momento, com dividend yield nos últimos 12 meses de 11,60%, um PVP de 0,89%, uma liquidez diária de 3,25 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 1,52%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos no GGRC11, hoje teria ali aproximadamente R$2.000. Aqui está a rentabilidade real do fundo imobiliário e aqui as informações sobre o GGRC11. Como eu falei, ele é um fundo imobiliário de tijolo, que vocês podem ver. Ele é do segmento de logística industrial e galpões. Ele é híbrido, como eu falei. Quando a hora que eu entrar lá no portfólio deles, você vai entender por que ele é híbrido com os imóveis que ele tem. Então ele está com uma vacância de 1,40%. Isso aqui é excelente para o fundo imobiliário de tijolo. Isso indica que apenas 1,40% dos seus imóveis estão vagos. Isso é ótimo, porque quanto mais inquilinos, mais ele vai receber por mês e mais ele vai distribuir para os seus cotistas. Então ele está ali com 166.942 número de cotistas, com 122.767.061 cotas emitidas, com valor patrimonial de 1,38 bilhão. Então todos os seus imóveis são muito bons para ele chegar nesse valor patrimonial de 1,38 bilhão. E o último rendimento pago por cota foi de 0,10 centavos. Então aqui descendo, para vocês darem uma olhada no rendimento que ele distribuiu por mês, ele distribuiu 1% por mês, por isso que o fundo imobiliário de tijolo é muito bom. Isso aqui é excelente. Lá, como eu falei, é um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,60%. Como eu falei, lembrando, tudo isso aqui é isento de imposto de renda no bolso de vocês. Então, o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 11,97%, o atual já está na casa dos 11,60%. Aqui o GGRC11 pagou um total de R$ 3,55 nos últimos 12 meses. Aqui é a Datacom, quando ele faz a data de anúncio dos seus pagamentos, e aqui quando ele faz a data de pagamento, esse é o valor que ele vem distribuindo por cota. O interessante do GGRC11 é que ele faz o anúncio de dividendos no começo do mês e uma semana depois ele já faz o seu pagamento. Então, no mesmo mês, no começo, ele faz o anúncio e uma semana depois ele já faz o pagamento, como ele pagou aqui 0,10 centavos por cota para os seus acionistas. Na verdade, ele vai pagar amanhã esses 0,10 centavos por cota para os seus cotistas, beleza, pessoal? Então, descendo aqui para vocês darem uma olhada na forma do Magic Number do GGRC11. O valor atual da cota é de R$ 10,02. O último valor de dividendos pago por cota é de 0,10. Então vocês teriam que ter aproximadamente 101
cotas do GGRC11 para gerar o efeito bola de neve, porque com essas 101 cotas vocês já receberão esses R$ 10,02 e comprariam uma nova cota do GGRC11. Então, aí por aí vai, que é assim que funciona o efeito bola de neve, é assim que gera os juros compostos. Então, a 101 uma cota vezes o valor atual da cota, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 1.015 investidos no GGRC11 para gerar esse efeito bola de neve. Então aqui, ó, o fundo imobiliário recebeu nota 5 estrelas aqui no Investidor 10, então essa aqui é a lista de imóveis que o GGRC11 tem no seu portfólio. 5 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Goiás, 2 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso, 1 na Paraíba, 1 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina. Não vou detalhar todos eles agora porque eu vou entrar no relatório gerencial ali com vocês. Então aqui, ó, aqui estão os comunicados, então vamos dar uma entradinha aqui no portfólio do GGRC11. O legal desse relatório gerencial, eu nunca tinha visto um relatório gerencial desse daqui, ele é muito interessante porque ele traz um relatório, né? Ele traz os comentários do gestor em vídeo, isso é muito legal. E abaixo aqui tem outros vídeos e matérias sobre youtubers que fazem o trabalho no YouTube falando sobre o GGRC11, então isso aqui é muito legal. Então vamos descer aqui, vamos entrar no portfólio dele rapidão para dar uma olhada com vocês, ó. Localização, ativos imobiliários, aqui, ó. Os ativos imobiliários, os galpões logísticos que ele tem, ó, Ambev em Guarulhos, Ambev em Itajaí, Ambev em Pelotas, em Santa Luzia, Americanas. Então são galpões para inquilinos muito bons que pagam todos os meses, ó, Santa Cruz, a Hering, a Suzano, a Todimo, a VW Man, aqui, ó, a Mills, a Supermarket, a Pirituba. Aí ele tem imóveis AAA, então isso aqui é excelente, que são imóveis que recebem mais dinheiro com os seus inquilinos. São imóveis excelentes que receberam nota AAA. Isso aqui é muito bom, aqui, ó, do grupo CB Açaí Atacadista e o Daft. Olha o tamanho desse galpão aqui, ó, 145.578 metros quadrados. Esse aqui é 76.878 metros quadrados. São galpões gigantescos, são áreas enormes. Aqui ele também tem imóveis industriais, por isso que eu falei que ele é um fundo imobiliário híbrido, que ele tem a Benteler, a Camargo, a Cepalgo, a Copobras, a Covolan. Aqui, ó, olha lá, ó, porcentagem de imóveis híbridos, a Aptiv, a Rizobacter, a Eagle Burgman, a Magna e a Serrat. Aqui ele também tem outros, ó, a Air Liquid, a Aetira, a Moinho Iguaçu e a Moinho Iguaçu de Cascavel. Aqui estão as localizações dos imóveis que ele tem por região no Brasil. Aqui no Sudeste são todos esses imóveis que ele tem, a Ambev, a Lojas Americanas, a Daft, como eu comentei, a Suzano. Aí aqui no Sul ele tem a Ambev, a Moinho Iguaçu, como eu falei. E descendo aqui, ele tem ali também a Rizobacter em Londrina. Aí descendo aqui eles têm na região centro-oeste a Hering e a Cepalgo. Então são imóveis muito bons em localizações excelentes aqui no Brasil. São imóveis com inquilinos grandes que têm esse pagamento todos os meses. Que então ele vai arrecadar capital e vai distribuir para os seus cotistas todos os meses. Isso aqui é muito bom, é um fundo imobiliário que vem se desempenhando fortemente todos os meses, ele vem crescendo todos os anos e cada ano que passa ele vem arrecadando cada vez mais com esses inquilinos que são, como eu falei, são bons, que eles têm contratos longos com o fundo imobiliário GGRC11, são contratos de mais de 10 anos aí, então são inquilinos muito bons, como eu falei. Então vamos entrar agora no segundo fundo imobiliário que eu vou passar para vocês, que é o CVBI11. O CVBI11, diferente do GGRC11, o CVBI11 ele é um fundo imobiliário de papel, tem uma estratégia diferente dos fundos imobiliários de tijolo. O CVBI11 ele tem uma concentração muito grande em CRIs. Para vocês terem uma noção, vou entrar aqui no objetivo do fundo para mostrar para vocês. Ó. O objetivo do fundo. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento de no mínimo 2/3 do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Especificamente, certificados de recebíveis imobiliários, como eu falei, os CRIs, letras hipotecárias, que são os LHs, letras de crédito imobiliário, que são os LCIs, letras imobiliárias garantidas, que são os LIG, cotas de fundos de investimentos imobiliários, que são os FIIs, então eles investem em cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na instrução da CVM, aí tá, né, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, que são os FIDCs, que tenham como política de investimento exclusivamente atividades permitidas aos fundos imobiliários, e desde que essas cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM. Então esse é todo o objetivo que o fundo imobiliário traz, o
CVBI11, que ele é um fundo imobiliário que, ao meu ver, fazendo meus estudos, ele é muito bom e eu não vejo muita gente falando sobre ele, não está no radar de muitos investidores. Então, eu estou olhando fortemente para esse fundo imobiliário, estou com olhos bem abertos para ele, porque ele está desempenhando bem, como eu falei, e vem distribuindo ótimos rendimentos também. E com a taxa Selic alta, com a inflação alta, mesmo assim, o CVBI11 ele está descontado, ele está 0,94. Então ele está descontado aí 6%. Ele deveria estar a mais do seu valor patrimonial deveria ser maior que 1. Porém, ele não está. Então, ao meu ver, está muito bom, está com uma oportunidade muito boa o CVBI11. Lembrando que eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Ele está cotando a 86,34 com dividend yield nos últimos 12 meses de 13,22%. Está distribuindo bastante dividendos para os seus cotistas. Uma liquidez diária de 2,21 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 5,52%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no CVBI11, hoje teria ele aproximadamente R$ 1.700. E que a rentabilidade real dele, e aqui as informações, como eu falei, um fundo imobiliário de papel, de títulos e valores imobiliários, aí que está com o número de cotistas de 87 mil, com 11 milhões, 0,10 mil, 217 cotas emitidas, com valor patrimonial de 1,01 bilhão. E o seu último rendimento pago por cota foi de R$ 1,05. Aí descendo aqui para vocês darem uma olhada no rendimento que ele está distribuindo por mês. Infelizmente aqui no Investidor 10 não está mostrando, mas se vocês fizerem a conta desses 13,22%, né, dividir por 12, isso dá um total ali de 1,10% de rendimento por mês. Então ele vem distribuindo mais de 1% no mês. Isso é muito bom. Lembrando que ele distribui dividendos isentos de imposto de renda. Você receber mais de 1% no mês isento de imposto de renda, isso é muito bom. Aqui é o dividend yield médio nos últimos 5 anos e o dividend yield atual já está na casa dos 13,22%. Aqui o CVBI11 pagou um total de 11,18 reais nos últimos 12 meses para os seus cotistas. Aqui está a Datacom quando ele faz o anúncio dos seus dividendos, e aqui quando ele faz o pagamento dos seus dividendos e o valor que ele vem distribuindo por cota. Ele também, igual o GGRC11, ele faz o anúncio dos seus dividendos no começo do mês e uma semana depois ele já faz o seu pagamento. Então ele fez o anúncio no dia, ele vai fazer o anúncio dos seus dividendos no dia 9, provavelmente 9/6, né? Porque aqui está a Datacom do mês passado, foi no dia 9/5, ele pagou no dia 16/5. Então acredito eu que amanhã ele vai fazer a sua Datacom no dia 9/6 e provavelmente vai pagar na outra semana os seus dividendos para os seus cotistas. E muito provavelmente ele vai ficar nessa casa do 1,05 reais por cota. Então, aqui a forma do Magic Number do CVBI11. Aqui o valor atual da cota é de R$ 86,34. O último valor pago de dividendos por cota foi de 1,05. Então, vocês teriam que ter aproximadamente 83 cotas para gerar o efeito bola de neve com o CVBI11. Que, como eu falei, com essas 83 cotas, vocês já receberiam 86,34 e comprariam uma nova cota. Então, 83 vezes 86,34, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 7.200 investidos no CVBI11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Aqui é um fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas também, então vamos voltar lá para o relatório gerencial dele para a gente ver o portfólio do CVBI11. Aqui está o resumo do cenário, aqui está o resumo do CVBI11 também, aqui estão os comentários da gestão, que alguém quiser entrar e ler. É muito importante entrar nos relatórios gerenciais de todos os fundos imobiliários que vocês investem, pelo menos uma ou duas vezes por mês, para vocês lerem o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Na verdade, é bom uma vez só por mês, porque eles divulgam uma vez por mês o seu relatório gerencial. Então, por exemplo, esse mês vai ter o relatório gerencial, mas vocês vão conseguir ler só no mês seguinte. Por exemplo, eu estou lendo esse relatório gerencial do mês passado dele, entendeu, pessoal? Então, aqui, ó, performance, aqui o resultado, demonstração dos resultados do CVBI11. Aqui agora sim a carteira de ativos em ativos imobiliários. Como vocês podem ver, eles têm porcentagem em varejo, logística, educacional, loteamento, energia, infraestrutura, residencial e multipropriedade, shopping e death care. Então aqui ele não tem exposição tão alta assim em muitos ativos imobiliários, a não ser em varejo, que ele tem 24% de exposição na sua carteira em varejo. O resto é abaixo de 15%. Aqui, como vocês podem ver, aqui distribuição geográfica nos estados do Brasil que o CVBI tem exposições. Aqui a carteira de ativos dele, a distribuição por CRI. Então, ó, aqui 10,10% em VBI, renda preferencial, que é a maior exposição que ele tem na sua carteira. Aqui a distribuição por LTV e alocação
por indexador. Aqui nós vamos descendo aqui, a gente consegue ver todos os ativos que tem na carteira do CVBI11. Então, como vocês podem ver, a maioria é em CRI, como eu já falei. Ele tem grande exposição em CRI. Aqui tem fundo imobiliário, né, o VBI Renda Preferencial, que é de varejo, que ele tem uma exposição bem alta, mas a maioria é CRI. Descendo aqui tem mais uma página de CRI. Olha o tamanho do portfólio do CVBI11, ele é bem diversificado mesmo. Então, se acontece alguma coisa, um indexador acaba... Isso é difícil acontecer, mas um indexador não paga muito bem, ele tem outros ativos dentro do seu portfólio para suprir isso daí, uma diversificação muito grande em CRIs aqui do CVBI11. Então vamos voltar lá para o Investidor 10, que agora eu vou passar o terceiro fundo imobiliário para vocês. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês deixarem no comentário se vocês têm esses fundos imobiliários, se vocês gostam desses fundos imobiliários, se vocês não têm, se vocês estão pensando em colocar esses fundos imobiliários na carteira de vocês. E o último que eu quero passar é o XPLG11, um fundo imobiliário de tijolo também, né, igual o GGRC11, fundo imobiliário de galpões logísticos, muito bom, muito grande esse fundo imobiliário de galpões logísticos da XP. Então vamos entrar para ver o objetivo do fundo aqui. Aqui está o relatório gerencial e aqui do lado está o objetivo do fundo, do XP Log. Fundo imobiliário tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos, preponderantemente na área logística e industrial. Então voltando aqui, ó, o XPLG11 está cotando R$ 98,81, com dividend yield nos últimos 12 meses de 9,68% e um PVP de 0,93, uma liquidez diária de 3,13 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 5,13%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no XPLG11, hoje teria aproximadamente R$ 1.900. Aqui a rentabilidade real dele. E aqui, ó, descendo para a gente dar uma olhada, a vacância do XPLG11 está na casa dos 5,20%. Então isso quer dizer que 5,20% dos seus galpões logísticos estão vagos sem nenhum inquilino. Mas se falando de um fundo imobiliário tão grande assim, ele está até com uma vacância razoável. Eu gosto de dar uma olhada nos fundos imobiliários que tem vacância entre 5% e 6% dos seus imóveis vagos. Então ele está ali dentro do que eu gosto de estudar e analisar. Ele tá com 5,20%. Ele está com o número de cotistas de 340.597, com 31.175.920 cotas emitidas, com valor patrimonial na casa dos 3,33 bilhões. Então são imóveis muito bons que ele tem. O último rendimento foi de 0,82 centavos por cota. Então, descendo aqui, vocês conseguem dar uma olhada na rentabilidade que ele vem distribuindo por mês, que é de 0,83%, com dividend yield na casa, nos últimos 12 meses de 9,68%. Então aqui, ó, o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 10,04%, o atual já está na casa dos 9,68%. Ele distribuiu um total de R$ 9,36 nos últimos 12 meses para os seus cotistas. Aqui, quando ele faz a Datacom e quando ele faz a data de pagamento, e o valor que ele vem distribuindo por cota. Então ele já fez a Datacom no dia 30/5 e vai fazer o seu pagamento no dia 13/6 desse mês, um valor de 0,82 centavos por cota para os seus cotistas. E aqui embaixo está a forma do Magic Number do XPLG11, um valor total da cota de R$ 98,81, com o último valor pago de dividendos por cota foi de 0,82, então vocês teriam que ter aproximadamente 121 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 121 cotas vocês já receberiam 98,81 e comprariam uma nova cota do XPLG11. Então, ó, 121 cotas vezes 98,81, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 12.000 investidos nesse fundo imobiliário para gerar o efeito bola de neve. Então, descendo aqui, outro fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas. Aqui está a lista de imóveis: 7 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 1 em Santa Catarina. São bastante imóveis, uma carteira bem diversificada, como eu sempre falo. Se acontece alguma coisa, por exemplo, com o imóvel de Santa Catarina, ele tem outros imóveis para suprir essa vacância do imóvel lá de Santa Catarina. Aqui estão os comunicados do XPLG11. Vamos entrar ali no relatório gerencial agora para a gente dar uma olhada nos imóveis que ele tem no seu portfólio. Aqui está os resultados financeiros do fundo imobiliário, a evolução do valor de cota e volume médio diário de negociação. Aqui está a rentabilidade do XPLG11, que eu sempre falo, entre no relatório gerencial, dê uma lida mais a fundo para vocês estudarem mais, para vocês fazerem os seus próprios estudos e as suas próprias análises. Aqui está o portfólio, investimento por classe de ativo. 2% em cotas de FII, 92%
em imóveis, 6% em aplicações financeiras. Aqui são os tipos de contrato. Típico 53% e atípico 47%. Aqui o portfólio em locatários, ele tem 12% em Leroy Merlin, 9% em Renner, 8% em Mercado Livre, 6% em Mobile, 5% via varejo, 4% B2W e 56% são em outros. Aqui o setor de atuação dos locatários, 53% em comércio varejista, 12% em material de construção, 16% logística e 19% em outros. Então vamos dar uma descida aqui para a gente dar uma olhada na diversificação regional que ele tem. 9,8% é lá em Pernambuco, 7,2% é em Minas Gerais, 13,4% no Rio de Janeiro, 49,2% em São Paulo, 6% em Santa Catarina e 14,3% no Rio Grande do Sul. Aqui estão os ativos imobiliários que ele tem lá: CD Leroy, o especulativo Cajamar, o CD de Gravataí, o CD B2W, o Cone Multimodal, o CLP, o CD Mercado Livre, o CD Renner Mais Expansão, o Santana Business Park, o especulativo Extrema, o CD Via Varejo, o CD Americana, o Cislog Galeão, o CD Unilever, o HGLG WL, o CD Panasonic, o CD Ribeirão Preto. E como vocês conseguem ver, são áreas muito grandes. Por exemplo, ali ó, o CLP ali em Piracicaba, São Paulo, ele tem uma área construída de aproximadamente ali 68 mil metros quadrados. Então são gigantescos, são áreas muito grandes, são inquilinos muito bons também que ele tem dentro do seu portfólio. Aqui está o detalhamento dos contratos de locação que o XPLG 11 faz com os seus inquilinos. Então são contratos muito bons, com datas de vencimento de contratos longos, como vocês podem ver aqui, ó, tem um que vai até 2036, 2036, 2028, 2027. Então são contratos bons, são contratos fortes, que ele vai recebendo dos seus inquilinos todos os meses e arrecadando dinheiro para distribuir para os seus cotistas. Lembrando que tudo que ele vai distribuir são isentos de imposto de renda para os seus cotistas. Então tudo que você vai ganhar, você ganha livre, líquido no seu bolso. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar outros vídeos aqui embaixo com outros estudos e outras análises para quem quiser estudar. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade não cresça cada vez mais e mais, a gente não bata a meta de 1000 inscritos e eu faço o sorteio da caneca para vocês. Até mais, valeu, falou, fui!